Olá pessoal, estamos de volta aqui no nosso canal Ação e Reação, mais conteúdos para vocês de física, de matemática. Esse canal foi pensado para você, estudante do ensino médio, você que está fazendo cursinho, ou você que está estudando por conta própria mesmo, tentando aí uma boa nota no Enem, ou até mesmo se preparando para concursos, né? Então se liga aí no nosso canal, já vai se inscrevendo, deixa o seu like aí e não esquece de acionar o sininho, ok? Estamos numa série de conteúdos de física, falando sobre eletrostática. E essa é a aula 5, pessoal. Então vamos dar continuidade aqui. Hoje entramos num assunto extremamente importante da eletrostática, né? Que é a força entre cargas elétricas. Força entre cargas elétricas. Gente, isso aqui é muito importante, né? Você calcular a força que existe entre duas cargas elétricas. Para a gente começar, então, força entre cargas elétricas pontiformes, né? Já começamos com uma palavra aqui que muita gente não sabe o significado. O que significa essa palavra pontiforme? Ou o que significa cargas pontiformes, né? Cargas pontiformes, pessoal, são cargas de dimensões desprezíveis. Então, se você tem um corpo, uma partícula, e ela é tão pequena, né, que a gente pode considerar as dimensões dela desprezíveis, então essa partícula é uma partícula pontiforme, né? Quando a gente fala de força elétrica, ou força entre cargas elétricas, é o mesmo que dizer, é o mesmo que falar, pessoal, da lei de Coulomb, tá certo? Então nós estamos falando de forças, estamos falando da lei de Coulomb, ok? Então vamos começar aqui. Então, para a gente começar, eu quero que você considere duas cargas pontiformes, Q1 e Q2, separadas por uma distância d. Vamos imaginar essa situação. Então, aqui eu tenho uma carga 1, um corpo 1, né, uma partícula 1, e uma partícula 2 de cá, e eles estão separados por uma distância d. Então, aqui entre o corpo 1 e o corpo 2, você tem uma distância d que eu vou colocar aqui com essa outra canetinha aqui de cor diferente, tá bom? Você tem uma distância aqui. E essa distância, ela vai ser muito importante depois para o cálculo da força, tá? Se essas duas cargas aqui, elas têm o mesmo sinal, por exemplo, cargas positivas, carga 1 positiva, carga 2 positiva, então haverá uma força, né? Como resultado da interação delas, essa força que age na carga 1, que age na carga 2, é uma força de ação e reação, inclusive, tá? E essa força, pessoal, ela vai ter uma característica de ser força de repulsão, porque as cargas são de mesmo sinal. Se as cargas forem negativas, mas a carga 1 for negativa e a carga 2 também negativa, mesma coisa, né? Força de repulsão. Lembrando que essa distância aqui é uma distância que a gente chama de distância D. Ok? Bom, tem uma segunda situação aqui para a gente considerar, né? Se essa carga 1, ou essa partícula 1, também, se você quiser, você pode chamar de partícula A e partícula B, ok? Você pode chamar assim também, partícula 1, partícula 2, ou corpo 1, corpo 2, esfera 1, esfera 2, né? E vamos supor agora que essas duas esferas têm sinais opostos. Então essa A aqui, ela é positiva, ela tem uma carga positiva, e a esfera B tem uma carga negativa, pessoal. Vamos então considerar aqui QA a carga da esfera A e QB a carga da esfera B. Haverá uma configuração diferente aqui para essas setas que indicam o vetor força elétrica, né? Qual que é essa configuração que vai ter aqui então? Essas duas cargas aqui, elas se interagem com uma força, e é uma força de atração, ok? É uma força de atração porque cargas de sinais opostos se atraem. O nosso objetivo aqui é justamente calcular essa força, pessoal. Essa força que atrai ou que repele, né? É esse que é o nosso objetivo aqui. E para a gente calcular essa força, né, depois dos estudos de Coulomb aí, ele vai
vai determinar uma lei que nos possibilita calcular essa força aí, ok? Bom, é o seguinte, essa força de atração ou de repulsão, né, essa força, isso acontece devido à ação das forças da natureza, de natureza elétrica sobre elas. Essas forças são de ação e reação e, portanto, gente, né, tem a mesma intensidade. Então, quando eu coloco esse F aqui representando a força que age na carga 2 aqui, e esse F aqui representando a força que age na carga 1, embora você está vendo duas setinhas representando duas forças, é esse valor que eu vou achar para essa força F aqui, é o mesmo para essa. Então, por isso a gente não diferencia um F do outro, tá ok? Então, é a mesma força, ok? Muito bem. Tá? Então, depois de muitos experimentos, né, o Charles Coulomb ele entendeu o seguinte, depois ele pôde concluir exatamente isso aqui. Foi uma conclusão que ele chegou depois de fazer vários experimentos, né? Então, ele verificou experimentalmente que as forças de atração ou de repulsão entre duas cargas elétricas pontiformes são diretamente proporcionais ao produto das cargas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância que as separa, né? Então, ele chegou nessa conclusão depois de fazer vários testes, né? Então, gente, vamos simplificar essa conclusão aqui. Nós trouxemos a conclusão de Coulomb com uma frase, ok? Agora nós queremos reduzir essa frase numa linguagem matemática aqui, tá? Nós estamos falando de força, tá? Essa força, as forças, ela pode ser de atração ou de repulsão entre essas duas cargas, tá? Ele está dizendo aqui, ó, elas são essa força, as forças, né, são diretamente proporcionais, né? Diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância. Então, ela ao invés da gente já colocar um sinal de igualdade, vamos colocar o símbolo de proporção aqui, que é o alfa, né? Então, esse símbolo aqui quer dizer proporção. A força F que age entre as duas cargas é proporcional ao produto da carga 1, com a carga 2, ok? E inversamente proporcional ao quadrado da distância, e a distância a gente chamou de D, né? Eu não coloquei aqui, mas a gente coloca agora. A distância entre a carga A e a carga B é uma distância D, tá certo? Muito bem. Isso aqui que eu acabo de fazer é uma expressão da conclusão de Coulomb. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos transformar essa expressão numa equação, né? Como é que fica, então, essa expressão no formato de uma equação, pessoal? É o seguinte, para que essa expressão se torne uma equação, nós temos que colocar aqui algo que está faltando aqui, algo que precisa ser considerado aqui, tá? O que é isso que está faltando ser considerado aqui? É o meio onde se faz essa experiência. Se você faz essa experiência que Coulomb fez aqui no meio, no ar, por exemplo, que é um meio, você vai ter um resultado. E se você fizer essa experiência em outro meio, por exemplo, no vácuo, você vai ter outro resultado. Então, para que sofra a menor interferência possível nesses testes, vamos fazer essa experiência no vácuo. Foi isso que Coulomb fez, ele fez essa experiência no vácuo. Então, nós vamos considerar aqui uma constante, que eu vou chamar de K0, que é a constante eletrostática do vácuo. Então, nós vamos considerar a constante eletrostática do vácuo. Vamos fazer aqui o produto da carga Q1, ou QA, né, vezes, né, a carga Q2, ou pela carga Q2. Eu tenho que considerar isso em módulo, então vou colocar aqui o módulo com a caneta vermelha, aqui, ó.
módulo, ou seja, eu vou desconsiderar o sinal na hora de fazer essas contas, tá? E inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então é d ao quadrado. Essa distância aí eu tenho que levar ao quadrado. Essa equação aqui, então, pessoal, é a representação matemática da lei de Coulomb, ok? Que foi expressa com essa frase aqui que nós lemos aqui, ó. As forças de atração ou de repulsão entre duas cargas elétricas pontiformes são diretamente proporcionais ao produto das cargas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância que as separa, né? Então, isso aqui agora torna a expressão matemática dessa lei. Muito bem. O K0, vamos falar desse K0 aqui, né? Constante eletrostática do vácuo. K0, ele é a constante, vou abreviar aqui, né? Eletrostática constante eletrostática do vácuo, né? Do vácuo. Não significa que não se pode fazer essa experiência em outro meio. Pode sim, só que se você for fazer essa experiência no outro meio, você vai ter que considerar outra constante e não essa aqui que eu estou colocando para você. Tá certo? Lembrando que o ar e o vácuo, a constante eletrostática do ar, ela tem uma diferença bem pequena mesmo, né? Ok? No valor dela. Então, e essa constante eletrostática, professor, quanto que ela vale? Ela vale 9 vezes 10 elevado à nona, ok? Qual que é a unidade de medida? Eu vou colocar já essa unidade de medida aqui, ok? Vamos colocar já para você já não ter problemas com isso, tá? Vai ser newtons por vezes metros quadrado dividido por Coulomb quadrado, Essa é a unidade de medida da constante eletrostática do vácuo. É bom saber essas unidades, porque às vezes, se você esquecer a fórmula, mas lembra da unidade de medida, você lembra, através da unidade de medida, essa fórmula. Ok? Bom, essa é a constante eletrostática do vácuo, tá? Muito bem. E para a gente encerrar essa aula de hoje, então, né, eu queria já pedindo para você não esquecer de deixar o seu like e vai também se inscrevendo lá no nosso canal, tá bom? Eu fico por aqui. Nós vamos utilizar na próxima aula essa lei de Coulomb. Esqueci de colocar aqui, vou colocar agora, né? Que essa aqui é a expressão matemática da lei de Coulomb, ok? E vamos usar então a lei de Coulomb na próxima aula. Até a próxima, pessoal. Tchau.